Um dia ruim para pregar uma palavra numa igreja de visitante, porque não tem nenhum mandamento, não tem nenhum pensamento. É o fim da carta. Eu acho que vocês sabem, lá na igreja de Whitby, a gente está trabalhando com essa carta de Colossenses, e hoje a gente terminou ela, então eu quero terminar essa carta aqui também. Mas eu acho que a gente pode aprender muito, 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 muito com esse título, Trabalho em Equipe, e com a vida de cada uma dessas pessoas. Levanta a mão se você sabe quem eu estou falando. Lionel Messi. Levanta a mão. Você já escutou esse nome, Messi? O pessoal fala que eu pareço com ele, eu fico muito nervoso, porque eu sou muito mais bonito que ele. Mas falam isso, deve ser porque o futebol é parecido. E a conta bancária, quem dera. Mas se você pensar no Messi, você acha que ele ganha tudo sozinho, e quase isso é uma verdade, mas não é uma verdade. Ele precisa de um time. Sem um time, o Messi não seria um Messi. Eu vim do futebol, eu era jogador, até as pessoas que não jogam, elas têm que ser boas. Porque se o treino de segunda a sexta não é bom, o dia do jogo é horrível. Faz sentido isso? Até as pessoas que a gente não vê jogando, elas têm que ser boas e elas têm que estar em alto nível. E é isso que o apóstolo Paulo vai trazer para a gente, é isso que a Bíblia vai trazer para a gente, e é por isso que o título é Trabalho em Equipe. Vamos ver se está ali ou a gente vai ler na Bíblia. Vamos ler na Bíblia? Oh, não, tem aqui. Vamos lá, eu lendo daqui, meus olhos ainda estão bons. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Versículo 8. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito que saibam de tudo que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Versículo 9. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Deixa eu parar aqui, não vão ler tudo, porque é uma lista muito grande para a gente ler e reler. Então, vamos por parte. Você pode trazer o slide que fala sobre Tíquicos e Onésimo para mim, por favor? Úteis, Tíquico e Onésimos. Se você perceber aqui, Tíquico, ele é o cara que entrega essa carta. Tá bom? Ele entregou a carta de Efésios, ele entrega a carta de Filemão e ele também entrega essa carta de Colossenses. Todas elas foram escritas no mesmo tempo. Paulo estava na prisão e ele escreve essa carta. E se eu falo que Tíquico é quem entrega a carta, no nosso contexto, a primeira coisa que você pensa é Canada Post. Sabe o carteiro? A minha pergunta é, você conhece quem é o carteiro? Não? Nem eu. Nunca ouvi, não sei o nome, e ele também nunca me viu, e ele nem sabe onde eu moro. Ele só vai no mailbox e ele deixa a carta. Tíquico é um carteiro, mas ele não é o carteiro que eu e você temos em mente. Ele parece muito mais com o secretário de Estado. Quem tem acompanhado a guerra entre Israel e Hamas? Vocês viram um homem chamado Antony Blinken? Antony Blinken, ele é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, ele vai e se encontra com o pessoal do Catar, com o pessoal do Hamas, com o pessoal de Israel, e ele fala, nós queremos ceasefire. Se ele diz isso, significa que os Estados Unidos quer ceasefire. Vamos parar com a guerra. Se ele pede uma janela para que recursos humanitários apareçam, é o que os Estados Unidos está pedindo. Percebam bem, nos Estados Unidos, nessa época, está tendo protestos. Umas pessoas são pró-Palestina, outras pessoas são pró-Israel. Independente do que está acontecendo nos Estados Unidos, o que vale é o que o secretário de Estado, Antony Blinken, fala. Perceberam isso?
É isso que o Tíquico tem que fazer aqui. Porque nessa carta aqui nós temos alguns problemas. Falso ensino. As pessoas estavam sendo legalistas, as pessoas estavam sendo sincretistas. Então, o apóstolo Paulo escreve a carta, mas ele precisa de alguém igual a Tíquico para enforçar essa carta. No momento que essa carta é lida, agora a ação terá que ser tomada. Os falsos mestres têm que sair. Novos mestres e bons mestres têm que ser estabelecidos. Quem vai fazer isso? Tíquico. Por isso que ele não é só apenas um carteiro, ele é muito mais parecido com um secretário de Estado. E ele tem autoridade para isso. E por que ele tem autoridade para isso? Porque ele é útil e ele é fiel. Onésimo está com Tíquico. Você sabe quem é Onésimo? Ele aparece muito na carta de Filemão. Quem é Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemão e ele defrauda Filemão. A gente não sabe se ele roubou, se ele insultou, a gente não sabe o que ele fez, mas na carta de Filemão nos diz que Onésimo defraudou o seu mestre e agora ele fugiu. Ficou com medo da pena, ficou com medo do que Filemão podia fazer com ele e ele foge para Roma. Assim que ele chega em Roma, ele encontra alguém. Quem é esse alguém? O apóstolo Paulo. Assim que ele encontra o apóstolo Paulo apresenta ele a uma pessoa muito mais importante do que o próprio apóstolo Paulo. Ele apresenta a Onésimo a Jesus. Onésimo acredita, crê em Jesus Cristo, a vida de Onésimo é transformada, e aí o apóstolo Paulo faz alguma coisa muito interessante. Ele envia Onésimo de volta a Filemão. Aquele que estava fugindo de Filemão porque ele defraudou Filemão, o apóstolo Paulo fala, você vai voltar, eu vou mandar uma carta e você vai ser recebido por Filemão. E agora o Onésimo que volta, nas palavras do apóstolo Paulo, se você ver o versículo 9, não é um ladrão, não é um defraudador, não é nem um servo. A pessoa que volta é Onésimo, meu fiel servo. Onésimo, alguém que é útil ao ministério. Então, Tíquico e Onésimo, eles são essas duas pessoas que trabalham junto para trazer esta carta a ser enforçada. Que essa carta não seja apenas doutrina, que essa carta não seja apenas palavras, que essa carta venha a Colossenses e realmente aconteça e realmente transforme aquela igreja. Tíquico e Onésimo. E eu nomeei Onésimo de o perdoado. E na igreja é assim, nós somos perdoados, mas o Senhor Jesus não nos deixa no banco. Ele nos põe para trabalhar e Ele quer que a gente seja encontrado fiel e útil. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo faz. Onésimo, você aceitou Jesus? Onésimo, a sua vida foi transformada? Onésimo, eu vejo luz e sal na sua vida? Então eu estou te mandando de volta para Colossenses e você vai trabalhar, você vai estar ao lado de Tíquico. Essas são as duas primeiras pessoas que estão no time do apóstolo Paulo. A terceira pessoa é no versículo 10. Vamos ver se a gente tem versículo 10. Obrigado. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-os. Aristarco eu nomeei como voluntário. Você percebe que o apóstolo Paulo fala que ele está preso com o apóstolo. A prisão do apóstolo Paulo era uma prisão domiciliar. Não é a prisão que a gente vê quando alguém é encarcerado. É a prisão em casa. Você tem o direito de estar em casa, tem soldados com você e você não pode sair, mas você ainda pode receber visitas. Aristarco, ele não foi preso porque ele cometeu um delito. Nós podemos entender de duas formas. Primeira, ele se voluntariou a ficar com o apóstolo Paulo por tempo integral, ou ele faz tantas visitas frequentes ao apóstolo Paulo que o apóstolo Paulo chama ele de preso comigo.
Aristarco está sempre aqui, então eu considero ele um prisioneiro comigo. E por que Aristarco fez isso? Voluntário. Ele quer ajudar a causa do Evangelho, ele quer que a palavra de Deus seja disseminada, ele quer ajudar. Paulo não pode ir, Aristarco pode ir. Pessoas têm que vir até o apóstolo Paulo, Aristarco é essa pessoa que faz que essas coisas aconteçam. Então, Aristarco é um voluntário. E na igreja, eu acho que vocês já sabem, é lugar de muito voluntariado, não é? Você toca, você faz comida, limpa, você tem que orar, tudo isso. Trabalho é que não falta. Aristarco tem esse espírito voluntariado que é tão necessário para a igreja. Então, as duas primeiras pessoas, elas são úteis. A terceira pessoa, ela é uma voluntária de coração. A quarta pessoa é Marcos. E ele está no mesmo versículo. Marcos é o João Marcos que a gente lê toda vez que a gente lê o segundo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos. Esse é o mesmo autor que o apóstolo Paulo está falando aqui. E eu quero que vocês entendam que o apóstolo Paulo já foi companheiro de Marcos. Eles viajaram junto na sua primeira viagem missionária. Marcos saiu. Marcos, quando viu que a viagem não era aquilo que ele pensava, quando ele viu que não era o turismo que ele pensava, quando o Canadá não era aquilo que ele esperava, porque é menos 30, é neve todo dia, escurece muito cedo, Marcos voltou para casa. Depois ele quis viajar de novo uma segunda vez e o apóstolo Paulo falou, não, você não vem. Mas agora essa carta é escrita 12 anos depois desses fatos e você vê que teve uma reconciliação. Você vê que agora esses dois homens estão trabalhando juntos. E eu nomeei o Marcos como a pessoa que tem a segunda chance. Porque a igreja é lugar de segundas, terceiras, quarta, quinta, milhares de chances. Mas preste atenção. Uma coisa é você ter uma segunda chance e você faz igual Marcos. Você vira fiel. Você escreve o evangelho. Você ajuda o apóstolo Paulo. Outra coisa é você ter uma segunda, terceira e quarta chance e você nunca muda. Isso aí a igreja não concorda. Para isso aí nós não temos opinião como segunda chance. Se você continua a ajudar a pessoa que não quer ser mudada, o que você está fazendo ela no inglês, eu não sei qual é a palavra em português, é enabling. Você está fazendo aquela pessoa, você está dando combustível para aquela pessoa seguir na vida miserável que ela já estava. Com isso, a igreja não concorda. Nós concordamos com segunda chance. Você pega, você recebe, você tem uma transformação de coração e você vira útil, igual Marcos era. Essas são as primeiras 4 pessoas no time do apóstolo Paulo. Vamos ver a quinta. A quinta tem um nome conhecido, mas ele não é conhecido. Versículo 11. E Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Eu nomeei Jesus como um desconhecido. E nós temos que entender que ontem, que dia foi aqui no Canadá? Foi o dia do Remembrance Day. Nós lembramos os nossos soldados, os veteranos que batalharam a guerra por nós. Eu não conheço nenhum deles, muito provavelmente vocês não conhecem. Se conhecem, vocês não conhecem nem 1% do nome dos nossos veteranos. Eles são desconhecidos. Jesus, o justo, ele é desconhecido. Jesus Cristo é conhecido. Esse Jesus aqui, um nome famoso na época, ele é o desconhecido. E a igreja também é lugar de desconhecidos. Eu comecei esse sermão falando do Messi, que até as pessoas que não jogam, elas são importantes. Na igreja também tem as pessoas que não são as líderes, elas não são as pregadoras, elas não são as cantoras, mas elas ainda são úteis.
Elas são desconhecidas para a gente, mas elas são muito bem conhecidas para o Senhor Jesus e elas são muito conhecidas para quem serve ao lado delas. E é isso o que a gente precisa também na igreja. E eu quero lembrar vocês que esse Jesus, ele era judeu. E ele servia aos gentios. Ou seja, ele era um brasileiro em terras canadenses, porque ele quer abençoar a nação canadense. Ele sai do povo dele, sai da língua dele, sai do conforto, sai das tradições dele para abençoar um povo que é diferente. Nós precisamos de gente aqui, essa igreja formada por gente que tem essa mentalidade. Quando eu saí do Brasil, no meu coração era que eu não fosse um parasita, visse para o Canadá só para sugar o Canadá. O que o Canadá pode dar para mim? Eu saí do Brasil para ver o que eu poderia dar ao Canadá. E esse é o espírito e o coração de Jesus, o justo. A gente viu 5, faltam alguns mais e a gente encerra. É muito nome, mas é importante que a gente aprenda com eles. Versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois ele deu testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Deixa eu ver como é que está essa versão aqui no versículo 13, por favor. No próximo versículo. É a mesma versão. Dele deu testemunho de que se esforça muito por você. Eu apelidei, eu coloquei a marca de Epáfras como líder com coração de líder. Percebe que o apóstolo Paulo ele fala, eu dou testemunho de Epáfras. Não sei se você é igual essa pessoa que fala aqui, mas a gente tem um probleminha dentro do nosso coração chamado pecado, natureza humana. E às vezes a gente esquece, às vezes a gente é ingrato pelos nossos líderes. Meu pai não é o melhor, o pai do fulano que é o melhor. Minha mãe, ela é muito severa. Minha mãe não me criou muito bem, a mãe do outro que é melhor. Meu pastor, não, ele não é melhor. Vamos para a internet que tem um pastor melhor lá. Minha igreja, não é a melhor. Vamos para uma outra igreja. E a gente só vê defeito nos nossos líderes. E a gente acha que os líderes não trabalham pela gente. A gente acha que os líderes não oram pela gente. A gente acha que os líderes só aparecem e fazem o trabalho deles. O apóstolo Paulo, ele é um ministro. O apóstolo Paulo é um apóstolo. E ele sabe que ele sofre acusações. Ele sabe que as pessoas falam dele. E ele fala assim, eu acho necessário escrever para vocês, Colossenses, que o líder de vocês, quem é Epáfras? Ele é o fundador da igreja. O líder de vocês trabalha por vocês. Eu dou testemunho de que ele ora por vocês. Eu dou testemunho de que ele faria qualquer coisa que fosse necessário por vocês. E isso é um bom lembrete para a gente, que os nossos líderes, que os nossos pastores, eles trabalham pela gente. Na minha igreja de Whitby, nós temos 5 líderes, 2 diáconos e 2 presbíteros e eu. E eu dou testemunho de que os meus presbíteros e os meus diáconos trabalham pela igreja. Eu dou testemunho que o pessoal do meu louvor trabalham por aquela igreja. E é sempre um bom lembrete que o nosso pastor, que os nossos líderes, eles trabalham pela gente. Amém? Amém. Coração de líder. Versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Eu quero que vocês vejam esses dois juntos. Tem o slide dos dois juntos? Porque tem um contraste aqui entre Lucas e Demas. Quem é Lucas? O Lucas é a pessoa que escreveu o 3º evangelho, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, e ele também escreveu o livro de Atos. O
o que eu acho interessante aqui é que é a única menção de Lucas como doutor, médico, tá? Porque eu não sei essa igreja, eu sou um visitante, mas dependendo de onde você vem teologicamente, você pensa assim, se Jesus cura, então eu não preciso de médico. Se Jesus cura, então eu não preciso de tomar um Tilenol, que aqui no Canadá eles só sabem dar Tilenol. Você pode estar morrendo, Tilenol. Tilenol, Tilenol e descanso. Eu não. Então, Lucas é um doutor. Eu tenho um amigo que eu podia falar para ele, eu estou com dor nas costas. Ele vinha com a mão dele, seja curado em nome de Jesus. Agora dor veio para o ombro, seja curado em nome de Jesus. Agora está na cabeça, seja curado em Jesus. Ele acha que o nome de Jesus é mágica, um poder que você escolhe o que você quer. Ou vending machine, sabe vending machine? Quero Hershey's, eu quero Ruffles, eu quero uma Coca. Pronto, está aí. Pronto, e acabou. Não é isso que a gente entende. Tem um doutor no time do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo estava com um problema no olho, em Galácia, quem cuidou dele? Doutor Lucas. Quando Timóteo ele está com um problema de estômago, quem cuida dele? Doutor Lucas. Então, nós queremos evitar os dois extremos. As pessoas que acham que Jesus não cura, ele cura sim, ele está vivo, ele é poderoso, amém? Amém? E as pessoas que só porque Jesus cura, não é necessário doutor. Jesus é o pão da vida. A gente não ora todo dia, dá-me hoje o pão de hoje. Quem ainda vai no grocery? Ótimo, né? Então, tem. Supermercado. Claro, tinha um doutor, um médico no time do apóstolo Paulo, e ele é fiel. E quem é Demas? Por que tem um contraste entre Demas e Lucas? Demas não é fiel. Você vê aqui que o apóstolo Paulo não fala nada de Demas. Ele só fala que Demas está dando um alô, mandando um salve. Por quê? Porque quando a gente lê 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo fala, Demas nos abandonou. Demas amou o mundo e se foi para Tessalônica. Lucas é o único que está comigo. Isso é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Demas, o apóstolo Paulo, um apóstolo experiente, já mais velho, já viveu muito, conhece o que é o cristianismo, conhece as pessoas. Muito provavelmente ele já tinha percebido que Demas tinha uma fé de passageira, uma fé de verão, uma fé de primavera. As coisas estão bonitas, eu amo a Jesus. O inverno chegou, a temperatura baixou, as coisas ficaram um pouco mais escuras, Demas vai embora. Por isso que o apóstolo Paulo, muito provavelmente, não tem nada para dizer de Demas. E isso é um contraste grande. Nós queremos ser igual Lucas, fiel. Versículo 15 até o 17. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Versículo 17, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor Jesus, para que o cumpras. Aqui há um outro contraste. Vamos ver, Ninfa e Arquipo. Ninfa, ela recebe a igreja na casa. Preste bem atenção, até o 3º século, a igreja não se reunia igual a gente se reúne aqui. Ela se reunia em casa. Somente no 3º século que a igreja começou a se reunir desse jeito, em um templo público. Ninfa, ela se expõe, porque ela pode ser perseguida, ela pode ser retaliada, porque ela está recebendo cristão.
mesmo assim ela o faz. Perceba que a igreja acontece na casa de Ninfa, mas ela sabe o lugar dela. Não é porque a igreja é na minha casa que eu quero ser a mandona da igreja. Não é porque a igreja está na minha casa que eu quero ter um ministério. Se você joga bola, você vai entender o que eu estou falando. Quando a gente vai jogar bola, tem os caras bons e tem os ruins. Normalmente os caras ruins, eles trazem a bola. Porque se você tem a bola, automaticamente você tem que jogar. Ninguém vai deixar a pessoa que trouxe a bola de fora, senão ela pega a bola e não tem futebol, tá? Ninfa recebe a igreja na casa dela. Nem por isso ela quer ser a pastora, a pregadora, a ministra. Não, eu estou servindo a igreja. Igreja seja igreja. Quem é que é o líder, seja o líder. Quem é que é o pastor, seja o pastor. Nenhum problema, eu sei o meu lugar, que é de receber e abrir a minha casa para a igreja. E qual é o contraste? Arquipo. Porque Arquipo foi chamado para ser líder, foi chamado para ministrar, foi chamado para tomar as rédeas das coisas, mas ele não quer fazer. Arquipo, ele é relativo de Filemão. Quem é Filemão? Filemão é o cara que recebe a igreja de Colossos na casa dele. Então, Arquipo, que é relativo dele, ou filho, ou um parente próximo, que tem um ministério, que é um líder, que deveria estar conduzindo o povo do Senhor, não está fazendo. Então, o que o apóstolo fala? Ele fala o que nós gostamos de chamar de profecia. O que é uma profecia? É aquela palavra que vem direto ao seu coração e que ela exige de você uma atitude. Se eu falo para você, receba Jesus como seu Senhor, você agora tem que tomar uma atitude. Ou você o recebe, ou você o rejeita. Se eu falo, se arrependa, você agora tem que tomar uma atitude. Ou você se arrepende, ou você segue a sua vida como for. Paulo dá uma profecia para este homem Arquipo. Ei, lembra, você tem um ministério. Ei, faça algo a respeito do ministério que você tem. Não fuja do seu ministério. E é uma atitude completamente contrária ao de Ninfa, que sabe o lugar dela e está fazendo corretamente, mesmo não sendo a líder. Arquipo, que deveria ser o líder na igreja de Colossos, não está fazendo. E a carta termina com a última saudação, versículo 18. Saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Paulo quer que a gente lembre de uma coisa. Eu estou preso e eu estou trabalhando. Eu estou preso e eu estou me esforçando pela igreja. Colossenses, você está livre. Trabalhe pelo Senhor. Colossense, olha tudo que eu te escrevi. Põe isso em prática. Arquipo, acorda. Tem um ministério. A vida cristã deve ser feita. Paulo está falando, lembrem-se das minhas prisões. Para a gente concluir, 3 takeaways, 3 coisas que eu quero que a gente lembre. Primeiro, igreja é lugar de todo tipo de pessoa. Existe Demas, que abandona a fé. Existe Onésimo, que comete pecado e precisa ser perdoado. Existe Tíquico, que é fiel, você pode confiar nele. Igreja é lugar para todo tipo de pessoa. Na minha igreja em Whitby, todas essas 10 pessoas também estão lá. Nesta igreja, todas também. Minto, 9. Aqui, Demas não é bem-vindo. A gente não dá bem-vinda para quem foge da fé. Aqui é tudo gente boa. Na minha igreja também, 9, não 10. Igreja é lugar para todo tipo de pessoa. E nós temos que ter no nosso coração, a gente quer ser igual Tíquico, fiel. A gente quer ser igual Lucas, fiel. A gente quer cumprir com o ministério e com o serviço que o Senhor nos deu.
Segunda coisa que eu quero que a gente leve para casa, igreja é lugar de trabalho. Se você mora em uma casa, e você mora em uma casa, graças a Deus, você trabalha tempo integral, de segunda a sexta, e quando você chega em casa de noite, você quer descansar. E você chega em casa e você descobre que existe mais trabalho em casa do que no trabalho. Se você realmente quer descansar, fica no trabalho, porque quando você chega em casa, é comida, limpar, cuidar do marido, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, pagar a conta. Trabalho em casa é o que não falta. Na igreja, que se chama a casa do Senhor, trabalho é o que não falta. Um conselho que eu dou, não chegue muito perto do pastor, porque o pastor sempre dá trabalho. Isso é uma coisa bem particular. A gente não pode ver pessoa que a gente fala, então, estou precisando de um favorzinho. É assim. Então, igreja é lugar de trabalho. E terceiro, e a última coisa, igreja é lugar de surpresa. Crente maduro, ele está pronto para a surpresa, para que ele não baqueie na fé. Surpresa boa. Onésimo era um defraudador, mas Onésimo agora é um irmão em Cristo. E surpresa ruim também. Demas era um dos nossos. Agora Demas nos abandonou. Igreja é lugar de surpresa. E um cristão maduro, ele está pronto para regozijar com as surpresas boas, mas ele também é pé no chão. Quando surpresa ruim acontece, a fé dele não é abalada. Por quê? Porque a fé dele está em Cristo. A mensagem de Colossenses é essa. Cristo é tudo em todos. Colossenses 1:18, ele é a cabeça da igreja. E Colossenses 2:8, em Cristo, a plenitude da divindade habita em Jesus Cristo. A nossa fé está firmada em Jesus Cristo. Então, crente maduro, quando as surpresas más acontecem, ele está ainda firmado em Jesus Cristo. Paulo fala, graça seja com vocês, para que vocês trabalhem muito, não sejam pegos de surpresas e entendam que igreja é o lugar de todo tipo de pessoas. Amém? Amém.